Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nós iremos dar continuidade aos nossos estudos apologéticos. Nós já demos a primeira apostila, o primeiro assunto, que foi como identificar uma seita. Aí demos uma introdução, pluralidade religiosa, por que estudar as falsas doutrinas, a definição do termo heresia e seita. Demos algumas características das seitas e como abordar os adeptos das seitas e algumas outras características. Agora nós iremos estar estudando sobre a primeira religião, que é sobre o catolicismo romano. Nós iremos estar estudando sobre o catolicismo romano. Claro que todo mundo conhece o catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou catolicismo romano, como eu já disse, é um dos três ramos religiosos que, assim como os protestantes e os ortodoxos, formam sem dúvida nenhuma a maior grupo dentro do cristianismo. Então, é um grupo bastante grande, é o grupo do catolicismo romano. E nós cristãos devemos amar, sem sombra de dúvida, os católicos, mas não invalidarmos a verdade bíblica. Sim, uma coisa é, nós amamos os católicos, nós amamos nossos queridos irmãos católicos, mas nós não podemos invalidar a verdade bíblica. Então nós não podemos invalidar. O reformador Martinho Lutero, como é bastante conhecido, concorda com o apóstolo João ao declarar que era maldita a união que sacrificasse a verdade. Martinho Lutero, ele concordava com o apóstolo João que maldita é a religião ou a união que sacrificasse a verdade de Deus. Isso nós vemos o apóstolo João falando na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Então, nós amamos os nossos amigos católicos, mas não podemos deixar de falar a verdade, que é a Bíblia Sagrada. Vamos ver algumas fontes de autoridade religiosa, a Bíblia e a tradição. A Igreja Católica afirma que a Bíblia, por si só, não se constitui todo campo de conhecimento de Deus. Por isso, deve ser suplementada pelos ensinos da tradição. A Igreja Católica explica o que abrange a tradição. A tradição é a palavra de Deus, não escrita, mas comunicada de viva voz, por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de séculos em séculos, por meio da igreja, até nós. E continua, os ensinamentos da tradição chamam-se, principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Fé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Então, nós vemos aí que a Igreja Católica, ela afirma que a Bíblia, por si só, ela não se constitui um campo, ou todo campo de conhecimento de Deus. Eles acrescentam algo a mais, né? E claro que nós podemos trazer uma resposta apologética já para isso, e podemos dizer o seguinte: sabemos que toda instrução possui uma tradição, usos e costumes, e que, em alguns casos, esta tradição é salutar. Devemos salutar, ver com mais estudo isso, né? Então os irmãos atraem firmes e retendem as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 15, ele diz: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retende os preceitos como vós entregueis.
Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: e por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, e estou certo de que é mais poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservar o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Então, você pode conferir também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 14, ler para você ver Paulo falando sobre isso. No entanto, quando a tradição contradiz as sagradas escrituras, deve ser rejeitada, né? Então, quando a tradição ela vem contradizer as escrituras, o que tem que prevalecer é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada e não a tradição. A tradição pode tornar-se uma tradição ao Evangelho. Isso nós podemos ver que Pedro ele fala isso em 1 Pedro 1,18. Né? E também nós podemos ver que assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nós vemos que você pode ler lá para você ter uma ideia maior. Mateus capítulo 15, versículo número 6. Ao contradizer as escrituras, a tradição dá lugar a um outro evangelho, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Em Gálatas capítulo de número 1, versículo 8, ele diz: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja esse anátema. Então veja aí, a Igreja Católica Romana, no concílio de Tolosa, em 1222, publicou a leitura proibiu a leitura da Bíblia aos leigos, passando a tradição e a ter mais autoridade do que a própria palavra de Deus. Essa proibição antibíblica do catolicismo romano nos remete à advertência do Senhor Jesus aos judeus, da onde ele diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lava das jarras e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a esta. E diz-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. O próprio Jesus ele fala isso em Marcos capítulo de número 7, versículo 7 ao versículo de número 9. É dever de todo homem ler a Bíblia Sagrada. Então nós vemos que a Igreja Católica chegou um tempo onde ela proibiu a leitura, né, para os leigos, aqueles que não sabiam ler, que não sabiam o latim, né? Então era proibido os católicos ele ler a Bíblia Sagrada, e por eles não ler a Bíblia Sagrada, eles não iriam conhecer a verdade, e o que prevaleceu foi a tradição naquela época, né? O que valia mais a tradição do que a palavra de Deus. Mas nós vemos que é um dever de todo homem ler a Bíblia Sagrada, e somos orientados a agir desta forma pela própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus pede e manda para o ser humano ela ler a Bíblia Sagrada. Isso nós temos N versículos falando nisso. Vemos Deuteronômio 6, versículo 6 ao 7, capítulo 31, versículo 11 e 12. Vemos Josué 1 e 8, Isaías 34 e 16, Atos 17 e 11, 2 Timóteo 3, do versículo 15 até o versículo de número 17. Nós vemos que é dever do crente ler a Bíblia Sagrada, não do crente, mas de todo ser humano, ele lê a palavra de Deus. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, única regra infalível de fé, conduta para a vida e o caráter cristão. Nós cremos nisso, né? Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas
nela, na Bíblia Sagrada. Isso nós vemos em Apocalipse 22, versículo 18 e o versículo 19. Então, vamos ver a igreja através dos séculos. Vamos ver algumas coisas aqui. A cultura católica, né? Não é necessário estudar os dogmas da Igreja Católica para perceber que ela se desviou do cristianismo autêntico. Basta somente assistir uma missa, todo aquele aparato ritual e característica do paganismo. Isso nós vemos. O culto cristão é simples. Então nós vemos aqui que basta você ver uma missa que você já vai perceber que ali já tem coisa que já fugiu. A Igreja Católica fugiu faz tempo da sua liturgia ou do cristianismo verdadeiro. Então, nós vemos que um assunto que pode nos chamar bastante atenção e que nós podemos ver aqui, é claro que nesses estudos nós não iremos estar se aprofundando tanto, mas tem muitos outros conteúdos que nós iremos estar trazendo, né? Mas a Bíblia católica, ela é diferente da Bíblia do cristianismo comum, normal, da Bíblia da Reforma, de Martim Lutero, podemos dizer, de João Calvino e outros homens que contribuíram para a Reforma Protestante, né? Nós sabemos que a Bíblia dos cristãos, ela tem 66 livros. Porém, nós vemos que a Bíblia católica, ela tem livros a mais, a qual são chamados livros apócrifos. E é claro que mais avante nós iremos estar falando isso. Mas tem várias divergências que nós podemos estar trazendo e atribuindo aqui para nós não adiantar tanto o nosso estudo. Podemos ver aqui uma coisa que já é tradição, que a tradição católica veio trazendo, que criou-se dentro do catolicismo, é o tal do papado, né? E com certeza nós iremos estar estudando isso na próxima aula, em nome de Jesus. Então eu guardo você na próxima aula para nós estarmos aprendendo um pouquinho sobre o catolicismo romano. Trazemos só uma tradução, uma introdução do que iremos estar estudando. Falamos um pouco aqui das considerações gerais da igreja. E na próxima nós iremos estar entrando no papado, essa doutrina que tem dentro do catolicismo romano. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.